sempre boa, né? Então, meus queridos, eu vou fazer uso da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 e 2, para que nós possamos esclarecer esse assunto. Enquanto isso, vocês vão compartilhando aí a live, tá bom? Compartilhando a pregação. Se você gostaria que outras pessoas participassem também, eu queria que outras pessoas participassem desta pregação, Chagas. Então você compartilha para estas pessoas, tá bom? Compartilha aí no grupo do WhatsApp, compartilha no grupo do Facebook. Eu estou aqui compartilhando agora. Estou aqui compartilhando com vários grupos ao mesmo tempo. Tem muitas pessoas que já estão sintonizadas conosco, né? E eu tenho gratidão pela vida de cada um, né? Então, continue compartilhando para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas ainda, beleza? Que precisa ouvir uma palavra como essa concernente à vinda do Senhor. Ele já veio ou ainda vai voltar? Tem muitos que ainda estão em dúvida e que estão esperando Jesus voltar. E amado, isso é muito complicado quando se espera Jesus voltar, né? Porque na realidade nós sabemos que ele já voltou. Só que apenas as minhas palavras não vai, somente as minhas palavras não vai exatamente identificar que Jesus já voltou. Nós precisamos de evidência. E a evidência que nós temos é a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui meu aplicativo aqui para eu ficar acompanhando aqui alguns comentários. Talvez eu não vou atender os comentários de vocês, tá bom? Mas eu vou ficar vendo aqui na medida do possível. Eu estarei aqui falando um pouquinho sobre comentário de cada um de vocês. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa ministração da palavra. Deixa eu começar por aqui, para que eu possa esclarecer esses assuntos. Na realidade, eu sei que depois vai vir muitas pedradas, muitos críticos, porque não acredito que ainda estão esperando Jesus voltar, né? Mas eu não estou preocupado com isso. Primeiro, para vir contra a minha pessoa, precisa primeiro entender da palavra de Deus e ter uma boa compreensão para que eles possam ter segurança do que estão falando, do que estão fazendo, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, diretamente de Fortaleza, Ceará. Hoje, dia 18 de julho de 2020, hoje 18 de julho de 2020, estarei ministrando uma palavra de Deus concernente à vinda de Jesus. E o tema desta mensagem de hoje é: Jesus já voltou. Jesus já voltou, você foi enganado. Eu não sei como é que está meu retorno, se o meu som está bom. Deve estar bom, né, irmãos? Qualquer coisa me falem, tá bom? Para mim poder ver aqui essa questão. Eu preciso de um bom som, eu preciso de uma boa imagem para a compreensão de todos. Deixa eu ver como é que está meu retorno aqui. Quem me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, pregador da graça de Deus, Pronto, está ótimo o som. Eu estava vendo aqui, ouvindo aqui pelo retorno, está ótimo. Então vamos nós ministrar a palavra de Deus para nós ganhar tempo, né? São 12 horas e 15 minutos. Então vamos nós ministrar esta palavra do Senhor para os corações daqueles que estão aflitos, que ainda estão esperando a vinda de Jesus, né? Para aqueles que ainda estão esperando a vinda de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada.
Quando nós tratamos sobre esse assunto, que é a volta de Jesus, ou Jesus já voltou, então, amado, nós precisamos de evidências, e nós temos muitas evidências dentro da palavra de Deus. No livro de Mateus, que é a base maior, que estas palavras foi palavra de Jesus Cristo de Nazaré, ele mesmo afirmou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Estava falando sobre o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém que foi erguido pela primeira vez por Salomão, né? Que foi construído, o templo de Jerusalém por Salomão. Depois veio a reconstrução de Zorobabel. E por último foi reerguido ou reconstruído, me parece que foi por Herodes o Grande, né? Que era exatamente a mesma geração, o mesmo templo em que Jesus estava vivendo, que foi reerguido aquele templo. E nós somos sabedores de que quando Jesus estava vivendo aquela geração, ele estava falando sobre aquele templo que vivia em Jerusalém. Então ele disse, os seus discípulos chegaram para Jesus para mostrar a construção do templo, e ele mesmo, o próprio Jesus, disse, no versículo 2, não ficará pedra sobre pedra sobre este templo. Melhor dizendo, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, aí ia se retirando quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedras, que não seja derrubado. Aqui aonde? Em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Mas, amados, quando nós falamos sobre a vida de Jesus, causa um desconforto muito grande. Aonde que causa um desconforto muito grande? No sistema religioso. Causa um desconforto muito grande nas comunidades evangélicas. Causa um desconforto muito grande nos templos que são luxuosos, pregadores mentirosos que vivem pregando, dizendo que Jesus ainda vai voltar. E quando nós falamos que Jesus já voltou no ano 70, que aconteceu a vinda de Jesus, eles nos atacam, eles vêm para cima de nós com tudo, dizendo que nós estamos enganados, que nós somos mentirosos, que somos falsos profetas, que somos pessoas que não acreditam em Cristo, que pregam uma palavra distorcida. Na realidade, desde o princípio, eu tenho falado que nós que somos pregadores da graça, somos sim os pregadores que distorcem mesmo a palavra de Cristo. Por que nós distorcemos? Porque a vida inteira o sistema religioso tem pregado, o sistema tem pregado que a palavra de Cristo foi torcida. Torcida como? Torceram a verdade em mentira, e hoje nós estamos distorcendo essas mentiras em verdade. E mostrando para as pessoas, abrindo os olhos do entendimento das pessoas, que eles foram enganados. Principalmente quando se trata sobre a vida de Jesus. Quantas pessoas não já ficaram desesperadas? Quantas pessoas estão hoje desesperadas, com medo de Jesus voltar e eles ficarem para a grande tribulação, para o Armagedon. Mas queremos trazer hoje um conforto para o seu coração, meus queridos, e dizer para vocês, não temas. Não temas, porque esse tal de arrebatamento, ou essa tal de Armagedon, ou a vinda de Jesus, já aconteceu no ano 70, e nós não estava inserido nesta vinda de Jesus, ou nós não estava inserida nesse arrebatamento da igreja. Nós estamos inseridos em todas essas promessas. E ele diz assim, Chagas, o incrível, cara, que vocês pregam tudo isso, mas vocês esqueceram do livro de Apocalipse, que é a revelação maior. É o livro da revelação, é o livro do Apocalipse, e você não prega sobre o livro de Apocalipse. Prego sim, filho. Os pregadores futurísticos, eles gostam de usar o livro do Apocalipse uma forma de afronta, mas eles não entendem que o livro do Apocalipse foi escrito, a maioria do livro é escrito em uma linguagem figurativa.
a maioria do livro do Apocalipse foi escrito em uma linguagem de figura. E quando não se entende que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens, infelizmente você prega mentira, você prega erros, prega enganos e não entende sobre a palavra de Deus. O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Mas, infelizmente, não entende sobre isso. E aí os pregadores futurísticos pegam o livro do Apocalipse e dizem: Jesus ainda vai voltar. Jesus não voltou, Chagas. Jesus ainda vai voltar. Veja comigo Apocalipse capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 9 ao 11. O que é que está escrito aqui? Para depois você não dizer: Chagas, você está falando coisas que não conhece. Vê se o livro de Apocalipse foi escrito para nós. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11. Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Quando ele fala na tribulação, ele estava falando do ano 66,5 ao ano 70, porque a grande tribulação começou no ano 66,5 e finalizou no ano 70. Então ele vai dizer assim, ó: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Pátamos, por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus. Versículo de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. João estava dizendo: eu estava em espírito no dia de sábado, porque os judeus, eles reconheciam que o dia do Senhor era o dia de sábado. Então João estava dizendo: me achei-me em espírito no dia do Senhor, no dia de sábado, porque os judeus guardavam o sábado como o dia do Senhor. E ouviu por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Voz de trombeta era uma das linguagens figurativas que João usava muito. Versículo 11. Dizendo: o que vê, escreve este livro e manda às 7 igrejas. Vamos descobrir agora como é o nome da igreja. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Mundial, Igreja Universal, Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja dos Mormons, Igreja do Santo dos Últimos Dias. Não, amado, não tinha nenhuma dessas igrejas que estava escrito no livro do Apocalipse. A igreja que estava escrito aqui, que João ele estava escrevendo, ele disse aqui, olha o nome da igreja. Versículo 11. Dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está vendo qual foi essa igreja que foi escrito o livro de Apocalipse? Foi escrito a essas igrejas. Não foi a igreja do Brasil, não foi a igreja do Ceará, a igreja de Fortaleza, a igreja dos Estados Unidos, a igreja da Itália, da China, da Coreia. Não, foi escrito às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Mas quando não tem revelação, não tem entendimento sobre esta palavra, infelizmente engana as pessoas, vive enganado e, enfim, ainda estão esperando a volta de Jesus. Enquanto Jesus já voltou, já veio. Mateus capítulo de número 16, versículo 28. Olha o que é que diz aqui, ó. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Quem era que Jesus estava falando aqui? Ou de quem a pessoa que ele estava falando?
nós entendemos que Jesus aqui estava falando de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse, João estava confirmando também que ele estava vivendo no meio da grande tribulação. Então o próprio Jesus falou, ó, em nosso meio tem, em verdade vos digo que há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. E aí os pregadores dizem, os pregadores futurísticos dizem que Jesus ainda vai vir, que Jesus ainda vai voltar, que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Só que na realidade, amados, se Jesus ainda não voltou e que ele vai voltar para buscar a sua igreja, João, que escreveu o livro do Apocalipse, ele ainda está vivo. E ele está se congregando em alguma igreja que eu não sei aonde é. Talvez seja alguma dessas igrejas do livro de Apocalipse. Se Jesus não voltou, com certeza João ainda está se congregando em uma dessas igrejas. Ou ele é pastor, apóstolo ou bispo de uma dessas igrejas. Porque o próprio Jesus falou que alguns que se encontram, e nós sabemos que esse que não ia passar pela morte era João, nós sabemos muito bem que João foi morto, João morreu. Então a vinda de Jesus se deu no ano 70. Como assim que se deu no ano 70? Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo de número 29 e 30. O sol e a lua se escurecerá. Isso significa o sol e a lua se escurecerá, seria o sinal da vinda do Filho do Homem. Então, quando o sol e a lua escurece, era o sinal que o Filho do Homem, ou a vinda do Filho do Homem, estava para vir. E quem era que vinha? Quem era o Filho do Homem que viria? Jesus Cristo de Nazaré. Olha aqui o que é que diz versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que aqueles dias, ano 66 e meio até o ano 70, que era o tempo da tribulação que aconteceu. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Linguagem de figura que Jesus estava falando. Ele não estava falando do sol mesmo, o sol que nós temos hoje. Não estava falando da lua em si, a lua mesmo. E ele não estava falando das estrelas que hoje nós vemos no céu. Estrela aqui estava falando de crianças. Quando se fala de estrela na Bíblia, se fala a respeito de criança ou até mesmo dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? Os espíritos, que é a linguagem de figura, estrelas, filho de Deus. Como assim que você me fala que as crianças eram estrela? E como que você me fala que a lua aqui escurecerá não significa que era uma linguagem de figura? E o sol? Então Jesus está falando aqui no sinal, numa linguagem figurativa. E aí muitos entenderam, os judeus entendiam, que ele sabia muito bem. Lembra daquele sonho de José? Quando ele falou, pai, eu tive um sonho que 11 estrelas se inclinava para mim, e o sol e a lua. Automaticamente José entendeu, ou melhor dizendo, Jacó entendeu, que o sol era Jacó e que a lua era a sua mãe ou a esposa de Jacó. E que as 11 estrelas eram quem? Os irmãos de José. Então a linguagem figurativa era exatamente isso, que retratava sobre poderes da terra. E aí ele vai dizer, e serão abalados, e as estrelas cairão do firmamento. Cairão do firmamento, que eles iriam morrer. E os poderes dos céus serão abalados. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quem era o Filho do Homem? Jesus Cristo de Nazaré. E ele vir sobre nuvem não significava que Jesus viria mesmo em uma nuvem. Não. A linguagem figurativa aqui, vir sobre nuvem, significava que ele vinha em juízo para Israel. Jesus via em juízo para Israel. Então, significa vir sobre nuvem, juízo. Não significa que ele viria mesmo em uma nuvem. Se por acaso Jesus viesse sobre uma nuvem, os judeus não iam receber e tampouco não iam aceitar, porque iam entender que Jesus tinha reencarnado e eles não entendiam, não aceitavam sobre a reencarnação. Então, vir sobre nuvem significa vir em juízo para Israel. Quando ele falou lá que não ficaria pedra sobre pedra lá naquele lugar, ele estava falando do sinal que ia acontecer. E ele sabia muito bem que o templo de Jerusalém ia ser destruído, ia ser derrubado. É tão certo que o templo de Jerusalém caiu no ano 70, derrubado pelo general Tito. General Tito derrubou o templo de Jerusalém, destruiu todo o templo de Jerusalém. A única coisa que sobrou em Jerusalém foi os muros das lamentações, que até hoje ainda estão de pé. Mas o restante da cidade foi destruído, o templo de Jerusalém foi destruído. Então Jesus está falando, quando o templo de Jerusalém cair, significa que eu virei, ou o Filho do Homem virá sobre nuvem para julgar Israel. Mateus capítulo 24, versículo 2. E ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ficará aqui aonde? Jerusalém. Então isto era o sinal da vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, a aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Por que que Jesus falou nesse versículo de número 28 de Mateus 26, 28, que o sangue dele era uma aliança? Porque ele ia destruir, ou melhor dizendo, ia cumprir toda a lei, ia cumprir todos os profetas, e ia fazer a nova aliança, que a nova aliança era graça, porque aquele momento em que ele estava vivendo num tempo da lei. Então vinha a graça de Cristo, e ela chegou e nos alcançou, a graça de Cristo. Só que tem muitas pessoas que ainda estão vivendo ainda a aliança antiga, eles estão vivendo o Antigo Testamento, e não entendem, amado. Quando lê esta palavra aqui, eles não entendem. Pensam que esta palavra que foi escrita em Mateus foi para nós hoje. Só que na realidade não foi. Jesus estava falando com quem? Com seus discípulos. Ele não estava falando conosco, estava falando com seus discípulos. Não, irmão, não aceito isso. Se você não quer aceitar, é problema seu. Mas Jesus não estava falando conosco, estava falando com seu discípulo. Pois me explica sobre isso. Vamos lá. Mateus capítulo de número 24, versículo 1. Olha o que é que diz. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximou-se dele os seus discípulos. Quando se aproximou-se dele os seus discípulos. Jesus estava falando aqui, amado, para os seus discípulos, não era para nós. Eu não posso tomar esta palavra e dizer, amado, esta palavra é para nós. E nós temos que entender os sinais da vinda do Filho do Homem. Aí aparece aí a gripe do porco, o pessoal diz, Jesus está voltando, é o sinal. Aparece a doença do macaco, diz, Jesus está voltando, é o sinal. Aparece a chikungunya, Jesus está voltando, é o sinal. Aparece a ebola, Jesus está voltando, é o sinal. Aparece o coronavírus, Jesus está voltando, isso aí é o sinal. Aparece a tempestade de gafanhoto, Jesus está voltando, isso aí é o sinal.
uma profetisa ou um profeta aparece dizendo que vai acontecer 3 dias com 3 noites de escuridão sobre a terra e as pessoas caem na mesma onda. Isso aí é o sinal, Jesus está voltando. Mas nós que hoje vivemos em Cristo, temos a mente iluminada, temos a mente ativada, os olhos iluminados, entendemos que Jesus já voltou e que nós não precisamos se atribular mais com esse assunto, porque hoje nós reinamos em vida, podemos glorificar a Deus, exaltar o seu nome, porque estamos reinando em vida aqui na terra. Linguagem de figura que a Bíblia fala, que muitos não entendem até hoje, e que nós fazemos questão de mostrar. 2 Samuel capítulo 22, versículo de número 8 ao 11. Vamos ler para entender a linguagem de figura que a Bíblia fala. 2 Samuel capítulo 22, versículo 8 ao 11. Então a terra se abalou e tremeu, vacilou também os fundamentos dos céus, e se estenderam, porque ele se indignou. Versículo de número 9. Das suas narinas subiu fumaça. Quem foi que já viu Deus? E quem foi que já viu saindo fumaça das suas narinas? Linguagem de figura. E da sua boca fogo devorador. Quem foi que já viu Deus soltando fogo pela boca que nem um dragão, como dos filmes? Dele saíram carvões em chama. Linguagem de figura. Isso aqui era uma linguagem de figura, não é literal, querido. Quando nós colocamos essa palavra literalmente, é um perigo muito grande. Então temos que entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: alegórica, literal e linguagem de figura ou linguagem figurativa. Quando eu entendo sobre isso, eu tenho paz. Quando eu entendo sobre isso, eu reino em vida. Quando eu entendo sobre isso, eu posso descansar aqui na terra. Versículo 10. Baixou ele os céus. Será que ele desceu o céu para a terra? E desceu e teve sobre os pés densa escuridões. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do ventre. Do ventre, né? Do vento, melhor dizendo. E aí surge as heresias, surge as mentiras e surge todas aquelas enganações que acontecem dentro dos templos ou do sistema religioso, dizendo que Jesus, ou próprio Pai, próprio Deus, quando vem para a terra, ele vem montado nas asas dos querubins. Eita labachúria! Meu amigo, como é que Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, precisa vir montado na asa de um anjo para chegar na terra? Mas você ouviu e você ouve até hoje as pessoas pregando que os anjos acampam ao redor daquele que o teme, o guarda e o livra, como disse o salmista Davi no Salmo 91. E hoje muitas pessoas dizem que os anjos é quem nos protege, que ele que nos acampa, é ele, os anjos é que vem trazer a resposta de Deus para as pessoas. Meu amigo, eu não preciso de anjo para trazer nenhuma resposta para mim não. O próprio Deus, ele me responde quando eu falo com ele. Então nós temos que entender sobre a linguagem de figura para não gerar uma confusão na nossa mente. E quando eu entendo sobre isso, eu reino em vida, eu vivo livre. Lucas capítulo 17, versículo 22 ao 24. Olha o que é que diz aqui. A seguir, dirigiu-se os discípulos, virá o tempo em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão,
Eis-lo-ei aqui, ou lá está? Não vede nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de um lado ao outro, em outra extremidade dos céus, assim será no seu dia o Filho do Homem. Assim como o relâmpago brilha de um lado para o outro nas extremidades do céu, assim também será a vinda do Filho do Homem. Foi exatamente o que aconteceu. Vai acontecer? Não, já aconteceu. No ano 70 aconteceu a vinda do Filho do Homem, a justiça para Israel. A vinda significava justiça para Israel. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. As pessoas não entendem o que é reino de Deus e não entendem o que é reinar com Deus, ou reinarão com Deus. Faz uma salada, mistura tudo e não entende. Quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de vós, ele está dentro de mim. Ele está dentro daqueles que entendem sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é alegria, é poder no Espírito Santo. Isso significa o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu, como muitos entendem que é o céu. O que é o reino de Deus? Ah, é o céu. Para mim estar no reino do céu, eu teria que estar lá no céu, juntamente com ele. Não, amado. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria, é poder de Deus. É alegria no Espírito Santo. Se hoje você tem gozo, tem paz, tem alegria no Espírito Santo, você está reinando, você está no reino de Deus. Eu hoje estou no reino de Deus. Mas quando não se entende sobre a linguagem figurativa, você faz uma coisa literal e acha que para reinar em vida ou para estar no reino de Deus, precisa estar no céu. E hoje nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é aqui na mente, na nossa metanoia. Se você tem uma mente salva, tem os olhos iluminados e você acredita, crê nas promessas e na palavra de Deus, você está reinando em vida, você está no reino de Deus. Salmo 97, versículo de número 2. Linguagem de figura. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Foi exatamente o que Jesus falou, Paulo falou e outros falaram. Que o próprio Jesus viria sobre nuvem. Então a resposta dessa pergunta, o que significa vir sobre nuvens? Está aqui a resposta. Salmo 97, versículo 2. Nuvem e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. O que significa vir sobre nuvem? Justiça e juízo de Deus. Que era exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu com os israelitas, ou com o povo de Deus. Deus veio, ou melhor dizendo, Jesus de Nazaré veio em juízo para aquele povo no ano 70. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, Paulo também afirmou que ele veria sobre nuvem, e que Paulo tinha a mesma esperança que também veria Jesus voltando. Olha o que é que diz aqui. Paulo também tinha a mesma certeza. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ao ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, olha como Paulo tinha esperança também que Jesus ia voltar e que ele ia ver a vinda de Jesus. Depois nós,
os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo também acreditava que Jesus ia vir e que ele ia participar também deste arrebatamento ou da vinda de Jesus. Só o que acontece? No ano 68, Nero cortou o pescoço de Paulo. No ano 68, Nero cortou o pescoço de Paulo. E Paulo não viu a vinda de Jesus. Melhor, não viu ele vir entre nuvens. Mas ele viu a vinda de Jesus. A espada de Paulo, a espada de Nero, que cortou o pescoço de Paulo, foi como Jesus voltasse para ele. Porque Paulo estava sendo morto, apenas cortado o seu pescoço, morrendo apenas a carne. Então o arrebatamento de Paulo estava acontecendo ali. O corpo morria, mas o seu espírito foi levado para Deus, ou está com Deus. Então o arrebatamento significava isto, ou significa até hoje. E hoje, Chagas, ainda acontece arrebatamento? Sim, acontecem. Como assim? Me explica. Cada um de nós, que chega os nossos dias contados aqui na terra, que você morre, que chamamos de bater a biela, bater as botas, papocô, tudo isso, essa linguagem, significa que você foi arrebatado. É um arrebatamento, você foi tomado. Você quem? O seu espírito foi tomado da terra para Deus. Porque o seu espírito pertence a Deus. Isso é o arrebatamento também que acontece até hoje ainda. Digamos que eu estou falando com vocês aqui, mas de repente eu morresse agora, a minha carne, Chagas Bezerra, carne, morresse, o espírito não ficaria aqui na terra. Ele já está com Deus. Isso chama-se arrebatamento. Ele já nos arrebatou. E Paulo tinha essa mesma esperança que ele ia ver também com seus olhos a vinda do Filho do Homem. Só que não deu. Não deu tempo. Ele morreu antes. Testemunha falsa de Jesus. Alguns tentaram acusar Jesus porque Jesus estava fazendo promessa que ele viria como Filho do Homem sobre nuvens. E aí tentaram acusar Jesus encontrando testemunha falsa do que Jesus estava falando. Mateus capítulo 26, versículo 59 ao 65. Mais uma revelação para quem acredita que Jesus ainda vai voltar. E eu digo para você hoje que Jesus já voltou. Você foi enganado. Olha aqui. Mateus 26, do 59 ao 65, diz assim, ó. Ora, os principais dos sacerdotes, presta bem atenção na leitura, para você entender, para a revelação entrar mesmo sobre o seu entendimento, e você ter os olhos iluminados. 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava alguma testemunha falsa contra Jesus, a fim de o condená-lo à morte. Quem é que estava procurando? Os principais dos sacerdotes. Quem eram os principais dos sacerdotes daquela época em que Jesus vivia? Anás, Caifás. Era o que estava no sinédrio. Versículo 60. E não acharam apenas se, apesar de se terem apresentado muita testemunha falsa, mas afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, versículo 63, Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus:
tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou-lhe as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhar ou de testemunhas? Eis que ouviste agora uma blasfêmia. O sumo sacerdote entendeu que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque Jesus falou: ó, você mesmo vai ver a vinda do Filho do Homem sobre nuvens. Então, amado, quando nós falamos que Jesus já voltou, nós entendemos que sim, ele já voltou. Por quê? Porque aonde é que está hoje os sumos sacerdotes que Jesus falou que eles viriam com seus próprios olhos? Jesus vindo sobre nuvens. Aonde é que ele está? Aqui em Fortaleza, no Ceará, não está. Então, se Jesus não voltou, aonde que esses homens estão? Porque o próprio Jesus falou que eles iam ver também. Você está entendendo? Por que que nós afirmamos categoricamente que Jesus já voltou? Por as evidências da palavra de Deus. O nosso entendimento foi aberto. Os nossos olhos foram iluminados. E hoje nós entendemos esta palavra. Marcos capítulo 8, versículo 38. Vamos ver o que está escrito. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, nesta geração é qual a geração? É a geração que Jesus vivia ou a geração que Chagas Bezerra está vivendo? Geração que Jesus vivia, queridos. Então esta geração, ele estava dizendo, qualquer desta ou nesta geração adúltera e pecadora, ele está falando da geração dele. Quantos anos se dura uma geração? Para quem não sabe, uma geração dura 40 anos. De uma geração para outra, 40 anos. Quando se dura 100 anos, nós chamamos de século. É isso mesmo, século, né? 100 anos, século. Então, se você chegou a 100 anos, você está com um século. Então, Jesus está falando, qualquer um desta geração, nesta geração adúltera e pecadora, ele está falando da geração dele, na geração que ele vivia. Se envergonhar de mim, ou das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então ele está falando da geração dele. E como é que você diz que Jesus ainda vai voltar ou que Jesus está voltando? Então Jesus está falando da geração que nós estamos vivendo hoje, o século 21. Não era a geração dele, a geração que Jesus estava vivendo, o século 1. Porque Jesus estava vivendo na geração do século 1. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Só para você entender como eu faço uso também do livro de Apocalipse. Você que diz que eu não uso o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7. Diz assim, 6. Disse-lhe ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João estava vivendo um momento e ele estava dizendo em breve. Que em breve? É logo, rápido, coisa de momento, vai acontecer em breve. Não é 2000 anos, não é 2004 anos, não, filho. Em breve. João estava vivendo no ano 68 ao ano 69, mais ou menos, que ele estava escrevendo aqui o livro do Apocalipse. E ele disse, em breve era o quê? Ano 70, que vai acontecer. Eis que venho sem demora.
Não, eu vou demorar, Jesus vai demorar para vir ainda, 2000 anos. Não, querido, anos 70. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, ou deste livro. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é uma pessoa que vive bem. Então, João estava dizendo, porque João também, ele entendia que a vinda de Jesus ia se dar rápido. E quando que ia se dar a vinda de Jesus? Em breve. O que era breve? Anos 70, que João estava vivendo do meado de anos 68 para 69, que estava escrevendo o livro de Apocalipse, e ele diz, em breve, Jesus vai voltar. Mas para Jesus voltar, precisa que venha o profeta Elias. É isso que o sistema prega. Para Jesus voltar, precisa que ainda venha Elias para poder se cumprir a promessa de Deus. Porque a promessa diz que viria primeiro Elias, depois viria o Filho do Homem. Vamos lá. Elias já veio. Como que nós podemos dizer que Elias já veio? Malaquias capítulo de número 4, versículos 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual era o grande e terrível dia do Senhor? A vinda dele, anos 70. E ele converterá os corações dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos dos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem foi o profeta Elias? Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. Para nós entender quem foi esse profeta Elias. Versículo 10 diz assim: mas os discípulos interrogaram, porque dizem, pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Versículo 11. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de João Batista. Depois que os discípulos entenderam isso aqui, pronto, filho. Eles entenderam que verdadeiramente Jesus estava falando a verdade e que Jesus ia voltar sobre nuvens para buscar o seu povo, ou a sua igreja, ou o arrebatamento da igreja. Marcos capítulo 1, versículo 13 ao 17. Já estou quase finalizando. Marcos capítulo 1, versículo 13 ao 17. Onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, credes no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, mas muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós estamos reinando em vida hoje. Não temos medo mais da morte, não temos medo mais da luta, da tribulação, porque nós estamos reinando em vida e não temos medo mais de perder a salvação,
porque a nossa salvação foi garantida por Cristo antes mesmo da fundação do mundo. Só entendemos essa salvação agora aqui na nossa metanoia, quando os nossos olhos foram iluminados e a nossa mente foi ativada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fomos salvos pela graça de Cristo. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25 ao 27, para nós encerrar essa ministração. Marido, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra da água, pela lavagem de água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Já fomos lavados, já fomos purificados, já fomos limpos pela palavra de Deus. Eu sou a noiva de Cristo, eu estou esperando a igreja, a Cristo. Não, amado, eu não sou noiva. Eu, como igreja, eu sou a esposa de Cristo. Eu, como igreja, nós somos a igreja. Já somos escolhidos, somos lavados, purificados, remidos. E nós somos a igreja de Cristo. Se você ainda está esperando a Jesus voltar, realmente você ainda faz parte, você ainda é a noiva. Mas se você já viu que tudo isso já se passou, tudo isso aconteceu, e que você agora é a esposa de Cristo, realmente você não precisa mais esperar desse tal arrebatamento ou da vinda de Jesus, porque hoje você pode reinar em vida. Tuas palavras abrem os meus olhos. Amém, Ravel? Claro como água, Rosana Oliveira. Melhor dizendo, Rosana Oliveira, né? Então, amado, espero que esta palavra possa verdadeiramente fluir rios de água vivas dentro de você. E que você possa entender, amados, que não precisa ficar mais com medo. Jesus vai voltar. Eu estou em pecado. Eu tenho que me reconciliar. Eu tenho que fazer isso. Não, amado. Reine em vida. Reine em vida, em gozo, em paz, em alegria, no Espírito Santo. A minha oração todos os dias é que Deus ative a mente daqueles que precisam ser ativados. A minha oração todos os dias é que Deus abra os olhos daquele que precisa ter os olhos iluminados. E o nome do Senhor ser glorificado na sua vida todos os dias. E que você tire esses medos. E que você tire essas dúvidas. E que você passe a reinar em vida em Cristo Jesus. Chega desse sistema maldito, fraudulento, que engana as pessoas, que vive com mentira e dizendo coisas e causando medo nas pessoas, para que as pessoas possam contribuir para o bem financeiro deles, para estar enchendo o bolso deles. Nós estamos aqui, como pregadores da graça de Deus, revelando o entendimento e a graça do Senhor para a vida das pessoas. Então, amado, esta é a palavra que eu deixo hoje para vocês, a mensagem da palavra de Deus. Não encontrei os irmãos que tinham dúvida acerca desse assunto. Não encontrou? Realmente, tinha muitos irmãos que estavam nos grupos do WhatsApp, até um grupo que eu participo, estavam com muita dúvida. E eu fiz questão, pastor Orlando, pastor Antônio, mais explicado que isso, só o próprio João para explicar qual igreja eles estão congregando. Verdade, pastor. Então, amados, espero que as dúvidas possam sair através desta ministração da palavra. Vou deixar ela salva aqui no Facebook. Vou também colocar ela mais uma vez no canal Evangelho da Graça em Fortaleza, tá bom? Mais uma vez eu irei colocar ela para que as pessoas possam entender melhor sobre esta mensagem
tirando suas dúvidas, tirando seus medos e possam reinar em vida. Então eu deixo esta mensagem, graça e paz a todos, melhor dia, melhor tarde, melhor noite, que os seus medos e as suas dúvidas possam sair. Amém? E à noite temos Papo em Graça com o nosso amado Pastor Antônio, né? Ele vai fazer o Papo em Graça das 21 horas, né, Pastor Antônio? E aí eu não sei qual é o assunto que ele vai levar, mas provavelmente seja esse mesmo assunto sobre a vinda de Jesus. Vocês foram enganados, Jesus já voltou. Então, meu querido, até às 21 horas com a Papo em Graça com o nosso amado Pastor Antônio, diretamente de Natal, né? Graça e paz a todos, e eu deixo a melhor tarde a todos. Fui!